Olá, audiência do Portal Desacato. Na entrevista do programa Palavra Nua deste domingo, nós recebemos a pedagoga, educadora popular, mestre em educação, assessora da Pastoral da Juventude Rural e também do Meio Popular, a Josiane Alves Pinheiro Rames, a Jo, como as juventudes a conhecem, a chamam. E antes que eu esqueça, ela também integra o coletivo das meninas, mulheres feministas classistas. Jo, tudo bem contigo, com tua família? Olá, Claudinha. Olá, gentes do Portal Desacato, pessoas que assistem, que acompanham, que leem o Portal Desacato. Nós estamos bem, estamos tentando ficar em isolamento social. De vez em quando precisamos sair para algumas coisas, mas há sempre uma pressão, né? Vamos ter que sair. A gente está tentando ficar tranquilos em casa e nos proteger. Estamos bem. Que bom, Jo, que bom. E fico bem feliz que tu também tenhas aceitado o convite para vestir algumas palavras nesse programa. Gostaria de começar, porque assim, hoje a gente vai falar sobre um pouquinho de tudo, né? Sobre a militância, um pouco da tua vida também, como é que, né, tu adentrou esse processo para hoje ser assessora e fazer todo esse acompanhamento com base na educação popular de juventudes da roça e também da cidade. Mas falaremos sobre machismo, sobre decolonialidade, enfim, tem vários temas aí. Mas para começo de conversa, eu gostaria que tu contasse para a gente um pouquinho sobre a tua vida, né? Como que tu conheceu a militância, as tuas principais influências, da onde veio a tua família também, porque eu acho que muito, né, da tua militância também brota desse meio familiar. E eu sei também que no dia 11 você esteve de aniversário, então deve ter muito para comemorar nessa vida. Então conta pra gente aí um pouquinho dessa tua trajetória. Então, eu sou filha de camponeses, de uma camponesa e um camponês. Os meus avós maternos eram proprietários de uma pequena extensão de terra, então tinha uma família muito grande e eles viviam ali, né? E onde meus pais se conheceram foi na linha São Francisco, em Dionísio Cerqueira. E meu pai, ele era trabalhador de uma fazenda, da fazenda que tinha ali, logo do lado dessa comunidade, que hoje é o assentamento Conquista na Fronteira. Então, meu pai e a família dele trabalhavam de agregados nessa fazenda. Então, meu pai era um camponês sem terra. Um camponês sem terra com uma pequena agricultora, né? Uma camponesa mesmo, se encontraram dentro da igreja, como catequistas, se casaram, enfim, e aí nasceu a nossa família, né? Eu e meus 2 irmãos. A minha história começa aí, nessa liderança de igreja, né? Que depois seguimos, eu e mais meus 2 irmãos, o Pedro e o Carlos, seguimos nessa mesma trajetória. Com certeza, as maiores referências da minha militância são meus pais, minha mãe, Marina, e meu pai, João. Com 13 anos, meu pai já era policial militar, então meu pai se tornou policial militar depois, e saiu um destacamento numa comunidade chamada Linha Baixo Arara. Nesse tempo, já quase década de 90, mas ali, finalzinho de 80, 89, haviam problemas no campo. As violências no campo começaram a aflorar, né? E o meu pai teve a tarefa, então, de acompanhar o destacamento da Polícia Militar nessa comunidade. Nessa comunidade eu conheci um grupo de jovens, haviam 2 grupos de jovens, um era o grupo 4S, na época havia toda essa influência também, e um grupo muito pequeno que contribuía com a pastoral, com as pastorais na igreja, contribuía com a pastoral da saúde e tinha grande influência da Comissão Pastoral da Terra, que é a CPT. Então, esse grupo, ele já tinha outro tipo de formação, era uma formação mais política. Embora meu pai seja policial militar, a minha família sempre se compreendeu classe trabalhadora, classe explorada. A minha mãe, por um tempo,
foi dona de casa, foi camponesa e foi professora, também com essa identidade de classe. Então, a pastoral, ela veio agregar nesse processo familiar também que eu já tinha, né? As minhas referências nesse tempo de construção militante e de conhecimento da pastoral da juventude rural é o padre Zanella, que na época era pároco lá, a Jussara Della Flora, havia uma outra liberada também de nome Geni, que acompanhava a pastoral da saúde, e essas pastorais, elas eram muito engajadas na luta do campo. Então, toda a nossa discussão familiar, ela sempre girava em torno do que essa liderança de igreja, ela poderia, no que nós poderíamos contribuir, enquanto lideranças de igreja, nesse processo de libertação do povo camponês. Então, é daí a minha militância. Começa aí, lá na linha bacharel. Uhum. E você também é assessora, né, da Pastoral da Juventude do Meio Popular e Pastoral da Juventude Rural. Como é que foi esse processo também, Jo, de inserção nessas organizações? Qual é o projeto de sociedade que as duas defendem? Então, esse encontro entre a Pastoral da Juventude Rural e a Pastoral da Juventude do Meio Popular, que eu participei, porque elas já haviam se encontrado em outros espaços geográficos e territoriais, né? Mas no meu caso, ela aconteceu aqui em São Miguel do Oeste, onde a gente mora já há 20 e tantos anos. Havia um grupo pequeno de jovens que se entendiam classe trabalhadora da cidade, de um bairro chamado Bairro São Jorge. E esse grupo se chamava Grupo Cepete Araju. O nome PJMP soava assim como algo, sabe, encantador para a gente, porque quando a gente veio para cá, aqui havia só a PJ, né, a Pastoral da Juventude. Então, e esse grupo, ele era, todos os momentos de maior enfrentamento que havia por aqui pela região, esse grupo estava. Então, ele era um grupo que, inclusive, foi coordenado pelo meu irmão Carlos. Depois, passamos a integrar o grupo também, e por fim, ele foi coordenado também pelo meu irmão Pedro. Então, esse grupo, ele tinha essa identidade, e aí foi aí que a gente se encontrou, e a gente descobriu que havia uma unidade entre Pastoral da Juventude Rural e Pastoral da Juventude do Meio Popular, que era a luta de classe. Tá, mas como pastoral, igreja, luta de classe, se luta de classe é uma categoria marxista, sim, nós nascemos a teologia da libertação, e a teologia da libertação, ela tem em suas veias de nascimento, ela tem esse debate, né, da libertação do povo, da superação da miséria, e né, distribuição de renda, enfim, e de rompimento com o capital. Então, aí nós nos encontramos, e até hoje nós nos identificamos na luta. Juventudes tão diferentes, né, camponesas, de bairro, de periferia, de favela, mas a gente se encontra na unidade da luta, que é a luta de classe. E a PJR, ela integra uma organização maior, que também é a Via Campesina, né, Jo? E por muito tempo você também viajou bastante, contribuiu na articulação desse espaço, então eu gostaria que tu falasse um pouquinho dessa trajetória também dentro da Via Campesina. A Via Campesina, ela é uma articulação internacional dos movimentos do campo, movimentos campesinos, e ela é uma articulação importantíssima para esses camponeses e camponesas organizados e organizadas. Ela aglutina uma força de enfrentamento com o capital no campo, que ela é grandiosa. Sendo a Via Campesina essa articulação internacional, e eu estando na assessoria da PJR, eu tive a oportunidade de viajar para alguns outros países e comungar, né, uma palavra que a gente usa muito na pastoral, comungar com outros companheiros e companheiras de outros lugares, né, da América Latina, da América Central, de outros lugares do mundo, e nesses espaços como o Equador, Nicarágua, enfim. E foi um momento de construção pessoal riquíssima, de construção militante pessoal para mim, foi grandiosa. E aí, como a gente é assessora, a gente tenta semear, né? O que a gente constrói coletivamente, a gente quer semear coletivamente. Então, tudo isso também enriqueceu muito o nosso trabalho de base aqui,
né? Porque a base é a sustentação de todas as nossas organizações, do campo ou da cidade. São as bases que nos sustentam enquanto representantes de instâncias, enfim, é a base que dá todo esse sustento. E um militante que se torna dirigente, que não volta mais para a base, ele se perde no caminho. A base e a direção, elas precisam ter essa ligação muito próxima. Então, para mim, como militante, me formou uma boa militante de base. Jo, eu gostaria de entrar num tema a respeito do machismo, porque também gostaria de entender mais como que essa discussão ela se dava, se ela se dava e se dá dentro, internamente, das organizações, porque você vem aí desse berço dos movimentos sociais, das pastorais, da igreja. Então, historicamente, existia um debate a respeito do machismo, de enfrentamento a essa questão que é estrutural, ou ainda sempre foi algo muito fragilizado? Bom, eu sinto machismo todos os dias, desde que eu compreendi que eu era mulher, né? Eu sinto o machismo, eu percebi o machismo nas minhas avós, né? Na avó Alcina e na vovó Belinha. Eu percebia isso, né? A relação que existia entre elas e os companheiros, para mim, era algo que me doía, né? Ao me tornar, nesse processo de militância que a gente nunca acaba, né? Algumas coisas foram avançando, né? Mas era evidente para mim, eu vou falar da minha organização, era evidente quando você chegava numa reunião de assessores e de coordenação, a maioria eram homens, né? Na juventude, ela já vinha de casa, né? Até porque a menina, ela sai muito menos que o menino, ela pode se deslocar muito menos que o menino, né? Então, o menino tinha mais facilidade de estar nos espaços. Mas, quando a gente chega na direção como assessores, aí fica muito mais evidente, porque aí são os homens que pautam, os homens que falam mais alto. Com o tempo, a gente foi desconstruindo algumas coisas, construindo outras, reconstruindo, mas ainda o machismo sendo estrutural, ele é difícil de ser rompido. Ele é base do sistema capitalista. Então, a mesma trajetória que a gente tem, dificuldade que a gente tem de romper com o capital, nós temos de romper com as coisas que fundamentam a estrutura, como machismo, racismo, enfim. Uhum. É complicado. Ainda é difícil. Mas a gente já deu alguns, né? Já demos alguns avanços, caminhamos alguns passos. Sim, você inclusive contribui no processo de formação desse coletivo de meninas, mulheres que se dizem e se afirmam, né, feministas classistas. Pode explicar para a audiência também o que é o feminismo classista, porque existem várias correntes também do feminismo. Basta dizer que você é feminista, que eu sou feminista, ou a afirmação complementar de classista, ela faz alguma diferença? O que é essa proletária do proletário que o feminismo classista ele traz? Bem lembrado, Claudinha. A mulher é o ser mais desprezado. Já dizia Flora Tristã. Ela é a proletária do proletário. Ela é proletária do homem mais oprimido. Ela é oprimida do homem mais oprimido. Gostamos disso? É claro que não gostamos. Nós queremos romper com isso. Mas a partir do momento que nós nos assumimos classistas e marxistas, somos classistas porque somos marxistas, nós compreendemos que ele é um processo de construção coletiva. Nós temos que conhecer o feminismo classista e nossos companheiros também, porque a libertação não vai acontecer só com as mulheres, ela precisa acontecer com os companheiros também. Porque a nossa luta maior é a luta de rompimento do capital.
Então, nós queremos romper com o machismo, romper com o capital. E para isso, nós precisamos dos nossos companheiros também sabendo do que se trata, teoricamente e na prática, o que é o feminismo classista. Para nós, quem nos importa? As mulheres da classe trabalhadora. As mulheres dos povos indígenas, as mulheres negras, são essas mulheres que nos importam, são as oprimidas que nos importam. A mulher da classe burguesa, ela pode ser feminista e ela pode se assumir feminista, porém ela é nossa inimiga de classe. Primeiro ponto, tá aí, ela é nossa inimiga de classe, assim como é o homem da classe burguesa. Eles são nossos inimigos de classe. Então, nos importa a vida da classe trabalhadora, dos povos, da mulher mais oprimida. Então, é por isso que nós somos classistas, nós somos marxistas, somos socialistas, porque nós queremos uma outra sociedade, um outro jeito de produção e, portanto, outras relações de gênero. E é possível. Na história, grupos já foram construindo processos para nós chegar até aqui. Então, agora é nosso momento da história. E nós vamos construir também momentos para que outras mulheres, quem sabe lá na frente, consigam definitivamente romper com todo o sistema de opressão. E aí vem outro elemento também, Jo, da decolonialidade, que é um pouco do que tu traz no teu trabalho, aí a tua dissertação de mestrado, onde você busca compreender esses elementos, né, da decolonialidade do ser, do saber e do poder. Eu gostaria que tu colocasse aí os trabalhadores e trabalhadoras dentro desse debate, o que ele representa também. A minha dissertação, na verdade, ela começou como educação popular, que é o que a gente faz, né, Claudinha, na PJR, PJMP e na igreja como pastorais. É o que a gente nunca deixou de fazer e é o que a gente sabe fazer bem. Nós sabemos fazer bem educação popular enquanto PJR, PJMP. E eu tive um encontro bem interessante, assim. Primeiro, de uma grande mulher chamada Elaine Tavares, que eu ouvi falando um dia sobre decolonizar. Eu não lembro se ela usou o termo decolonizar ou descolonizar, mas enfim, decolonizar as mentes. E aquilo ficou na minha cabeça, assim. Aí, no processo de construção da dissertação, eu me encontrei com documentos escritos sobre a educação popular, a colonialidade e a decolonialidade. Me apaixonei. E foi um momento pessoal, e aí pessoal mesmo, muito importante na minha vida, porque eu estava nesse momento do estudo da colonialidade e decolonialidade, quando eu recebo a notícia de que Martim estava chegando, né, meu filho. Martim chegou com 1 ano e 2 meses já, e o Martim é a cara da América Latina, ele é a história da América Latina. Ele vem carregado de uma história que está aí, né? Que alguns querem negar, mas ela existe, né? Nós somos, enquanto América Latina, nós somos herdeiros de uma tragédia, né? Já dizia Galeano. E o Martim, ele é menino negro, indígena, ele é o que Simão Rodrigues e José Martí chamavam de mestiço. Ele é a construção, é a cara da América Latina, né? Com uma história, inclusive, biológica triste. E ele chega nesse momento. A acolhida do Martim foi cheia de ternura e de decolonialidade. E aí, o que é ser decolonial, né? Tua pergunta. O que é ser nesse momento e para o trabalhador o que é? Uma das teóricas sobre a decolonialidade, bem recente, bem de agora, assim, é Katharine Walsh, e ela fala que ser decolonial é resistência, né? É a pura resistência. E a decolonialidade, ela nasce no momento em que o colonizador pisa na América Latina, ou em outros espaços de colonização. Quando ele pisa e quando ele quando ele toma para si aquele território que não é seu, quando ele escraviza aquele povo que já vivia ali. Esse povo que já vivia ali, ele resiste.
ele se organiza e luta. Ele se torna decolonizador aí. Um dos precursores desse termo e dessa construção decolonial é Frantz Fanon. E Frantz Fanon, negro, também uma história também de escravidão, ele fala que o capitalismo, especialmente o capitalismo dependente, que é o nosso da América Latina, ele foi construído sobre o dorso dos escravos, indígenas e negros. E ele fala dessa resistência também, Frantz Fanon fala dessa resistência também. Então, ser decolonial, Claudinha, é você resistir, mas é você lutar também. Exemplos são os povos indígenas, né? A história mais evidente de resistência e de luta é os povos indígenas, né? Quanto tempo sobrevivem, lutam, esse povo, e reconstrói a vida. Então, todo momento em que um povo é massacrado, é perseguido, e ele se organiza na resistência e na luta, ele é decolonial. Porque a decolonialidade também e aí lembrando a Elaine, né, é sair das nossas mentes eurocentradas, é a gente se assumir latino-americano, é a gente entender que o poder ele desconstrói o meu ser latino-americano e ele coloca um ser que não é o meu ser. Então, e todo esse processo, né, de ser. Então, quando eu me assumo latino-americana, oprimida, da classe trabalhadora, de herança do contestado, da herança indígena, da herança negra, quando eu me assumo assim, eu estou me decolonizando, neste momento. Como é que a gente faz esse processo com os trabalhadores e as trabalhadoras? Aí sim, com a educação popular, com o trabalho de base, que foi nos ensinado lá com o Simão Rodrigues, né, um dos precursores da educação popular, que queria, inclusive, que deitou a sociedade e disse: eu vou educar indígenas, negros, mestiços e meninas. Eu vou educar meninas, porque as meninas têm uma tarefa fundamental nessa região latino-americana. E ele passa a educar. E nós, né, freirianos também, né, e nós aqui do Brasil, também frutos das comunidades eclesiais de base, fruto das pesquisas, estudos e práticas de Paulo Freire, nos construímos também na educação popular, e a decolonização ela vai acontecer assim. Inclusive, é a partir desse trabalho de base da educação popular que a gente também vai construir trabalhadores conscientes da sua posição no mundo, que são classe trabalhadora, que são oprimidos, que precisam, né, reagir, que precisam se organizar e que precisam contrapor esse sistema que é de morte. Uhum. Você acha que essa questão da conscientização ou da não conscientização do povo brasileiro tão sofrido e explorado também se justifica o fato de uma boa parte do Brasil ter elegido o Bolsonaro, que é uma pessoa que representa as milícias, que representa o genocídio de todo o povo empobrecido, né? Mas que faz grandes ataques, especialmente aos povos indígenas, que é o que a gente também tem acompanhado muito no dia a dia. Então, me parece que decolonizar o ser, o saber, o poder também, ele é um processo que exige muito trabalho de base, né, Jô? A gente vem falando isso há bastante tempo, há muito tempo. A gente vem falando que o campo da esquerda precisa voltar às bases, né? Que eu falava antes, quando o dirigente se afasta das bases, ele se perde. Nós precisamos estar nas bases, porque é aí que a gente vai construir outros jeitos de fazer e outras relações. É aí nas bases que nós vamos reconstruir a vida. Então, em outros momentos a gente já falava disso, a gente já cobrava isso. Tchau, tchau, mamãe. Então, em outros momentos a gente já cobrava isso, já se posicionava em favor das bases, enfim. E imagina, Claudinha, o sistema capitalista tem todo
todos os aparelhos hegemônicos nas suas mãos. Tem as mídias, tem a escola, tem a igreja, tem o Estado, tem a força, tem o braço armado do Estado, tudo a seu favor. Como que você vai construir com os meninos e as meninas da favela esse senso crítico, como que nós, da Pastoral da Juventude do Meio Popular, vamos dizer para eles assim, olha, vocês precisam se organizar, esse sistema é opressor, vocês vivem na favela, não é natural isso é o que o sistema impôs para vocês. Se eles são diariamente abordados pela polícia, diariamente são machucados pela polícia, se eles são diariamente na escola, colocado a eles que eles moram num canto da cidade, no morro da cidade, e, portanto, é ali que eles têm que ficar. Se as igrejas dizem que isso é natural porque Deus quis assim, que força temos contra todos os aparelhos hegemônicos, ou os aparelhos ideológicos que fala Althusser? Que força temos? Então, o nosso trabalho, ele é minucioso porque ele é de pessoa com pessoa, família com família. Nós deveríamos nos multiplicar em milhões, mas é difícil. É difícil porque nós temos toda essa aparelhagem aí contra a gente. Mas é possível, porque no momento da história, eu lembro que nas comunidades eclesiais de base, nós nos juntávamos para ler a Bíblia a partir da luta do povo, e o povo foi se organizando. Então, é possível, mas há uma força muito grande, e a eleição do Bolsonaro, ela não é por acaso, né, Claudinho? O capital quis assim, e o capital usou as forças que tinha. Mundialmente, a gente foi perdendo espaço, mundialmente, né, e o capital foi dando o tom, foi pautando a nossa vida, né, e nós mesmos, enquanto campo de esquerda, a gente deixou de fazer várias coisas, porque a gente também foi pautado, porque é possível isso também, né? A gente acabar sendo pautado pelo capital, porque a gente está nós não podemos formar uma bolha e dizer, ou uma ilha e dizer, aqui nós vivemos o socialismo, a gente está dentro do sistema capitalista e nós somos a força contrária, nós somos parte da contradição, né? E aí se aflora muito mais as contradições, né, nesse processo. Para a gente até ir finalizando, Jô, eu acho que tem um debate que fica muito nesse campo das fake news, né? É preciso combater as fake news, mas como combater as fake news enquanto nós vivemos dentro do sistema capitalista, dentro dessa violência imperial, de um sistema que se estrutura a partir também do machismo, do racismo e outras tantas tragédias, né? Gostaria que tu fizesse uma reflexão também sobre isso, sobre esse momento que a gente está vivendo de uma nova pandemia, que é o coronavírus, que se apresenta em forma de vírus, mas também de um governo de ultradireita. Sabe que em vários momentos da nossa trajetória, nossa coletiva, a gente conversou sobre a proposta de Gramsci, né? Que nós deveríamos fazer uma nova hegemonia cultural e que a gente deveria fazer a revolução cultural. E a gente sempre questionou, mas como se o nosso povo não lê, né? Não busca. É difícil nós construirmos grupos de formação, por exemplo. Com a juventude, a gente tem feito uns processos legais de formação, mas quantos jovens a gente consegue atingir? As fake news, elas estão aí, né? Nós estamos... E veja que nesse momento de pandemia, o que mais a gente vê fake news, lives, né? Com muita formação, inclusive. Mas é isso que nós temos. E é isso que quem está em casa também, tirando os momentos que a gente brinca aí com a família e a gente lê, as redes sociais, né? São um espaço também de convivência. E é aí que está o perigo, né? Da gente não buscar o acúmulo histórico do conhecimento. A gente se pautar por Facebook, por exemplo, por análises de Facebook, né? Quando a gente não busca
de fato, o acúmulo histórico que é necessário. Nós vamos ter que fazer, agora, nos reinventar e reconstruir práticas com a juventude, de busca do conhecimento. Meu filho, de busca do conhecimento para além das redes sociais, para além disso tudo, porque tem muita coisa ruim. Olha, eu vou usar um termo aqui, que é nosso, bem caboclo, assim, bem... Com as fake news e com todos os aparelhos hegemônicos, se elegeu uma imundícia nesse Brasil, que é um instrumento precioso para o capital. Então, nós precisamos agora, e aí como PJR, PJMP, nós precisamos reconstruir meios de comunicação popular, e aí o desacato faz um papel fundamental para que a nossa juventude tenha acesso a informações de verdade, e que tenha acesso à formação boa, de acúmulo histórico. Então, é um momento difícil. E é um momento de enfrentamento também, né? De muito enfrentamento. Nós temos agora mais um inimigo, que é a pandemia, né? Enfim. Que hoje, no momento dessa entrevista, já fez mais de 14 mil vítimas. É claro que esse número, ele também não está correto, né? A gente sabe que é muito mais. Então, o Brasil todo já está abrindo valas e a gente tem uma preocupação gigante com isso também, né, Ju? Mas, enfim, se cuide muito. As redes de solidariedade, a gente percebe que algumas já vêm brotando, né, a partir também das pastorais, dos movimentos sociais. Eu acho que isso também é importante nesse momento. Sim, então, essa é uma das alternativas que a gente vem tentando construir, né, e conversando muito, dialogando e fazendo já. Redes de solidariedade, essa é uma grande alternativa ou prática, né, deste momento. Redes de solidariedade, por vezes serão virtuais, e por outras nós teremos que nos organizar e ir até as pessoas que são o nosso povo, né? Partes de nós que estão aí em grandes momentos, em vários momentos, tendo grandes dificuldades, né, de sobreviver. Então, essas redes de solidariedade, inclusive, que nós já estamos, né, participando de algumas, nós precisamos também sair do nosso lugar, sair do nosso confortozinho, e a gente precisa ir ao encontro, né? Em alguns momentos vai ser necessário. É uma guerra que a gente está vivendo. Jô, um grande beijo, muito obrigada por participar do programa do Palavra Nua, por vestir essas palavras, e a gente agradece a participação do Martim também, né, que a todo momento fez algumas intervenções aí. Ele veio agora dizer, mamãe, vamos dormir. Porque a audiência não sabe, mas já são 22 horas e 56 minutos e a gente está fazendo essa entrevista, mas ela vai no domingo, então o pessoal já vai assistir ela pela manhã, mais perto do meio-dia. Mas estamos aqui na lida ainda. Ainda. Um beijo, Jô. Cuide-se muito. Beijo, Claudinha. Beijo, gentes do Portal Desacato. Obrigada por esse momento, por esse espaço e pelo trabalho de vocês. Gratidão. Até mais, Jô. Até.